Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 36º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como os seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentar a sua intimidade com ele através da oração. Como de habitual eu falar, peço mais uma vez que você esteja com a sua Bíblia na mão, um caderno e uma caneta para fazer as anotações necessárias, que esteja no seu local secreto de oração para que a palavra seja acompanhada, ministrada e que você possa refletir e anotar aquilo que Jesus está tocando o seu coração. E hoje eu trago para a leitura o livro João capítulo 1 e 2 e livro de Romanos capítulo 9 e 10. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando neste grande propósito. Vamos para a leitura no livro do apóstolo João, capítulo 1. Em João 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz, ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com águas, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, na outra banda do Jordão,
onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e vieram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: Donde me conheces tu? Jesus respondendo, e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. E graças a Deus. No versículo 4, destaco vida, a luz dos homens. Cristo é a personificação da genuína e verdadeira vida. Sua vida era a luz para todos, isto é, a verdade de Deus. Sua natureza, propósito e poder tornam-se disponíveis a todos por meio dele. No versículo 5 destaco: a luz resplandece nas trevas. A luz de Cristo brilha no mundo mau e pecaminoso controlado por Satanás. A maior parte do mundo não aceita sua vida, nem sua luz. Mesmo assim, as trevas não a compreenderam, isto é, não prevaleceram contra ela. No versículo 9 destaco: alumia a todo homem. Cristo ilumina toda pessoa que ouve o seu evangelho, concedendo-lhe certa medida de compreensão e graça para que essa pessoa possa livremente escolher, aceitar ou rejeitar a mensagem.
Além da luz de Cristo, não há outra mediante a qual possamos conhecer a verdade e sermos salvos. No versículo 10, destaco: o mundo não conheceu. O mundo se refere à totalidade da sociedade organizada e que age independente de Deus, da sua palavra e do seu governo. O mundo nunca concordará com Cristo. Permanecerá indiferente e hostil a Cristo e a seu Evangelho, até o fim dos tempos. O mundo é o grande oponente do Salvador na história da salvação. No versículo 12, destaco: filhos de Deus. O homem tem o poder, o direito de se tornar filho de Deus somente se crer no nome de Cristo. Quando ele o recebe, nasce de novo e é feito filho de Deus. Portanto, nem todas as pessoas são filhos de Deus no sentido bíblico. Ainda no versículo 12, destaco: creem. É importante notar que João nunca emprega o substantivo fé. Entretanto, emprega o verbo crer 98 vezes. Para João, a fé salvífica é, pois, uma atividade, algo que as pessoas realizam. A verdadeira fé não é crer e confiar de modo estático em Jesus e na sua obra redentora, mas uma dedicação amorosa e abnegada que continuamente nos aproxima dele como Senhor e Salvador. Ainda dentro do versículo 12, destaco: receberam, creem. Este versículo retrata claramente como a fé salvífica é tanto um ato instantâneo como uma atitude de vida inteira. Primeiro, para alguém se tornar filho de Deus, deve receber a Cristo. O tempo pretário do auristo aqui denota um ato definido de fé. Segundo, após este ato de fé, de receber a Cristo como Salvador, deve haver da parte do pecador uma ação contínua de crer. O verbo crer é um particípio presente ativo, indicando a necessidade da perseverança no crer. A fé genuína precisa continuar após o ato inicial da pessoa aceitar a Cristo, para que ela seja salva. Aquele que preservar até o fim será salvo. No versículo 13 destaco: nasceram nem da vontade da carne. Esta passagem demonstra que Deus não tinha obrigação de prover salvação para o homem mediante a morte de Cristo. Na provisão da salvação, Deus não teve outra compulsão senão o seu próprio amor e compaixão. E por fim, o versículo 14, destaco o unigênito do Pai. O termo unigênito não significa que Cristo foi um ser criado. Pelo contrário, a declaração refere-se ao seu relacionamento exclusivo com o Pai, isto é, ao fato de ele ser o Filho de Deus de toda a eternidade. Aqui temos a sua filiação em relação ao Deus triuno. Ainda dentro do versículo 14, e o Verbo se fez carne. Cristo, o Deus eterno, tornou-se humano. Nele se uniram a humanidade e a divindade. De modo humilde, ele entrou na vida e no meio ambiente humanos, com todas as limitações das experiências humanas. Destaco no versículo 17, graça e a verdade. Os que viveram sob a lei do Antigo Testamento experimentaram uma certa medida de graça conforme se vê na fé de alguns e nas promessas de perdão. Agora, através de Cristo, a graça e a verdade estão disponíveis no mais alto grau. A verdade já não está oculta nas prefigurações, como era o caso dos sacrifícios. Graça sobre graça. Significa que a graça e o poder de Deus são mais e mais ortogados aos que creem e corresponde a essa graça. Graça é o poder, a presença e a bênção de Deus que experimentam os que recebem a Cristo.
A salvação não é fruto do nosso empenho em guardar a lei, mas o Espírito Santo e a graça de Deus, que regenera o nosso espírito e nos recria segundo a imagem de Cristo. No versículo 29 destaco o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro provido por Deus para ser sacrificado em lugar dos pecadores. Pela sua morte, Jesus fez plena provisão para a remoção da culpa e do poder do pecado e abriu o caminho para Deus a todos neste mundo. Versículo 33. Batiza com o Espírito Santo. A palavra com é uma tradução da preposição grega em e pode ser traduzida por, com ou em. Por isso, uma tradução alternativa seria o que batiza no Espírito Santo, assim como batizar com água. Pode ser melhor traduzido batizar em água. Todos os evangelhos enfatizam que Jesus é o que batiza com em o Espírito Santo. Este batismo seria o sinal e a marca dinâmica dos seguidores de Jesus. O Espírito Santo seria derramado sobre eles a fim de poderem levar a efeito a sua obra salvífica em todo o mundo. O propósito de Jesus nesta dispensação é continuar batizando no Espírito. Destaco o versículo 51. Vereis o céu aberto. Jesus alude a si mesmo como a escada através da qual a revelação de Deus vem ao mundo. E por fim, o capítulo 2, dos versículos 1 a 12. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 2. Em João 2 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almodes. Disse-lhes Jesus: Enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos
lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amém, e graças a Deus. No versículo 3 destaco vinho. A palavra vinho no Novo Testamento é um termo genérico e pode referir-se ao vinho fermentado ou não. O sentido de oinos deve ser determinado pelo contexto e pela probabilidade moral. Ainda no versículo 3 destaco não tem vinho. Em contraste com a posição exposta a seguir, alguns acreditam que tanto o vinho fornecido neste casamento como o vinho feito por Jesus era embriagante se consumidos em grande quantidade. Se aceita este teste, as implicações disto, dadas a seguir, devem ser reconhecidas e também aceitas. Primeiro, os convidados do casamento provavelmente estariam bêbados. Segundo, Maria, mãe de Jesus, estaria lastimando a falta de bebida embriagante e estaria pedindo que Jesus fornecesse aos convidados, já embriagados, mais vinho fermentado. Terceiro, Jesus estaria produzindo a fim de atender à vontade de sua mãe, de 600 a 900 litros de vinho embriagante, mais do que o suficiente para manter todos os convidados totalmente bêbados. Quarto, Jesus estaria produzindo esse vinho embriagante como seu primeiríssimo milagre, a fim de manifestar a sua glória e de levar as pessoas a crerem nele como o Filho justo e santo de Deus. Não é possível evitar as implicações supras da tese em questão. Alegar que Jesus produziu o uso de vinho alcoólico não somente ultrapassa os limites das normas exegéticas, como também nos leva a um conflito com os princípios morais embutidos no contexto geral do ensino das Escrituras. Fica claro que, à luz da natureza de Deus, da justiça de Cristo, da sua amorável solitude pela humanidade, do bom caráter de Maria, as implicações da posição de que vinho de Canais estava fermentado são blasfemas. Não se pode adotar uma interpretação que envolvia tais afirmações em contradições. A única explicação plausível e crível é que o vinho produzido por Jesus a fim de manifestar a sua glória era o suco puro e não embriagante da uva. Além disso, o vinho interior, inicialmente fornecido pelas pessoas encarnadas das bodas, também, com toda probabilidade, não era embriagante. No versículo 10 destaco: vinho bom. De conformidade com vários escritores antigos, o vinho bom era o vinho mais doce, vinho este que podia ser bebido livremente em grande quantidade sem causar danos, isto é, vinho cujo conteúdo de açúcar não fora destruído através da fermentação. O vinho interior era aquele que fora diluído com muita água. Primeiro, o escritor romano Plínio afirma expressamente que o vinho bom, chamado sapa, não era fermentado. Sapa era um suco de uva fervido até diminuir 1/3 do seu volume, a fim de aumentar o seu sabor doce. Ele escreve no outro trecho que os vinhos são mais benéficos quando toda a sua potência é removida através do coador. Plínio, Plutarco e Horácio sugerem que o melhor vinho era do tipo inofensivo. Segundo os documentos rabinos, afirmam que alguns rabinos recomendavam o vinho fervido. O Mishnah dos judeus diz: o rabino Yehuda permite o vinho fervido como oferta alcançada, porque a fervura o melhora. Terceiro, é notável que o adjetivo grego trazido bom não seja agalhos, mas kalos,
que significa moralmente excelente ou apropriado. Ainda no versículo 10 e último destaco, bebido bem. A expressão bebido bem, provável da palavra grega etusko, que tem dois significados. Primeiro, estar ou ficar bêbado. E segundo, estar farto ou satisfeito sem referência à embriaguez. Aqui devemos entender metusco como o segundo destes dois significados. Ponto número 1. Seja como for traduzido este texto, ele não pode ser usado em defesa de tese de que nesta festa de casamento foi bebido vinho fermentado. Neste texto, o mestre Sala simplesmente cita um princípio geral, próprio de qualquer festa de casamento, sem considerar o tipo de bebida que foi então servido. Ponto número 2. Não devemos de modo algum dar a entender que Jesus participou de uma festa de bebedeira, nem que contribuiu para isso. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 9. Em Romanos 9 diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a lei ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não de repente do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece, porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, mas que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada.
E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, e o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Amém, e graças a Deus. No capítulo 9, destaca o versículo 1, a incredulidade de Israel. Nos capítulos 9 a 11, Paulo trata do problema de Israel, sua eleição no passado, sua presente rejeição do Evangelho e sua salvação futura. Tenho contínua dor no meu coração. Preste atenção na mensagem no versículo 2. A preocupação e tristeza incessantes de Paulo pelos cristãos sem Cristo deve ser a atitude de todo cristão. Essa mesma atitude de tristeza e de disposição de sofrer em prol da salvação do próximo vemos em Moisés e em Jesus. Não que a palavra de Deus haja faltado. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Com este versículo, Paulo começa uma extensa análise da maneira de Deus lidar com a nação de Israel e da razão da sua descrença atual. Amei Jacó e aborreci Esaú. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Este versículo não significa que Jacó e seus descendentes foram eleitos para a salvação eterna, enquanto que Esaú e seus descendentes foram eleitos para a condenação eterna. Trata-se antes da eleição dos descendentes de Jacó para serem o canal da revelação e bênção de Deus para o mundo. Observa que, segundo os capítulos 9 a 11, a maioria dos descendentes de Jacó deixou de cumprir a sua vocação e, portanto, acabou sendo rejeitada por Deus. Além disso, aqueles que não eram amados, isto é, os gentios, obedeceram a Deus pela fé e se tornaram filhos de Deus. Terei misericórdia. Preste atenção na mensagem no versículo 15. Este versículo enfatiza a livre ação da misericórdia de Deus. Sua compaixão ativa e transbordante não pode ser merecida nem controlada pelos seres humanos. Sua decisão é ter misericórdia de todos. Compadece-se de quem quer. Preste atenção na mensagem no versículo 18. A intenção de Deus é compadecer-se daqueles que se arrependem e creem em Jesus como Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo, Ele endurece a todos que se recusam a arrepender-se e optam por continuar nos seus pecados, rejeitando assim a salvação em Cristo. Esse propósito de Deus não muda quanto à pessoa ou nação. Ainda no versículo 18, destaca o endurece a quem quer. O endurecimento do coração do faraó às vezes é atribuído a Deus, e noutras ocasiões o próprio faraó. Faraó, cujo coração já estava em oposição a Deus, recebeu o devido julgamento da parte de Deus. Quando o faraó resistiu à vontade de Deus, a resposta de Deus foi endurecê-lo ainda mais. Sendo assim, o endurecimento do coração do faraó não foi uma ação arbitrária de Deus, pois ele agiu segundo o seu princípio justo de endurecer todos aqueles que o rejeitam.
Não tem o olheiro poder sobre o barro? Preste atenção na mensagem no versículo 21. Paulo está argumentando sobre o direito de Deus de usar certas pessoas para realizarem seu propósito redentor, sem ter que dar explicações a ninguém. Primeiro, não devemos interpretar essas palavras julgando que Deus não se serve de princípios morais inerentes ao seu próprio caráter santo, ao lidar com indivíduos ou nações. Deus se rege da sua natureza, não pela vontade humana, mas pelo seu amor, misericórdia, integridade moral e compaixão. Segundo, aqueles que interpretam os versículos 6 a 29, no sentido de Deus arbitrariamente escolher certas pessoas para a salvação e outras para a destruição, entende erroneamente este trecho. Vasos da ira, vasos de misericórdia. Preste atenção nas mensagens dos versículos 22 e 23. A expressão vasos da ira refere-se àqueles que, pela prática do pecado, estão se preparando para sua destruição eterna. O indivíduo torna-se um vaso da ira através dos seus próprios atos pecaminosos e da sua própria rebelião contra Deus, conforme Paulo já declarara. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti. Apesar disso, os vasos da ira ainda poderão arrepender-se, voltar-se para Deus e receber sua misericórdia. A expressão vaso de misericórdia refere-se àqueles, tanto judeus como gentios, que creem em Jesus Cristo e o seguem. Não foi pela fé. Preste atenção na mensagem no versículo 32. A má condição espiritual da maioria em Israel desvia-se à recusa por aquela nação do plano de Deus para a salvação pela fé em Cristo. Muitos gentios, no entanto, aceitaram o caminho divino para a salvação e alcançar a justiça que vem pela fé. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 10. Em Romanos 10 diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que dizes? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo: porventura não ouviram? Sim, por certo, pois
por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém, e graças a Deus. No capítulo 10, destaca o versículo 1, o desejo do meu coração e a oração a Deus. A solicitude evidenciada por Paulo aqui não significa que ele professava a doutrina da predestinação ou preordenação das pessoas para o céu ou inferno. Se confessares, em teu coração creres. Vamos compreender a mensagem nos versículos 9 e 10. As coisas essenciais à salvação estão resumidas neste trecho. Centralizam-se na fé, no senhorio de Cristo e na sua ressurreição corporal. A fé deve estar no coração, que aqui abrange as emoções, o intelecto e a vontade, afetando a personalidade inteira. A fé deve também envolver uma decisão pública por Cristo como Senhor, tanto em palavras como em ações. Confessares ao Senhor Jesus. Preste atenção na mensagem no versículo 9. O mais antigo credo ou confissão da Igreja no Novo Testamento não trata de Jesus como Salvador, mas Jesus como Senhor. Jesus Cristo é especificamente chamado Salvador 16 vezes no Novo Testamento e Senhor mais de 450 vezes. Primeiro, o ensino atual, não algum círculo evangélico, de que Jesus pode ser o Salvador de alguém sem ter que ser seu Senhor, não se acha em nenhuma parte do Novo Testamento. Ninguém pode aceitar Jesus como Salvador sem também aceitá-lo como Senhor. Esse é um elemento essencial da pregação apostólica. Segundo, Senhor, do grego Kyrios, significa aquele que tem o poder, domínio, autoridade e direito de mandar. Confessar Jesus como Senhor é declarar que Ele é igual a Deus, é digno do poder, da adoração, da confiança, da obediência e da oração. Terceiro, quando os crentes do Novo Testamento chamavam Jesus de Senhor, não se tratava de mera profissão de fé ou uma simples repetição, mas de uma atitude sincera e interna do coração, pela qual colocavam Cristo como o único e supremo Senhor sobre a totalidade das suas vidas. Jesus precisa ser aceito como Senhor dos assuntos espirituais no lar e na igreja, bem como em todas as áreas da vida, inclusive a intelectual, a financeira, a educacional, a recreativa, a vocacional. Ainda no versículo 9 destacam: Deus o ressuscitou dos mortos. Quem nega a ressurreição corporal de Jesus Cristo não tem o direito legítimo de dizer que é cristão. Continua um incrédulo, uma vez que a morte e a ressurreição de Cristo é o evento central da salvação. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Medite na palavra que foi revelada para a sua vida. Permita que o seu coração esteja aberto para que Jesus possa fazer a transformação e assim você recomeçar um novo relacionamento com Ele, uma nova vida, uma nova esperança, um novo conceito de buscar aquilo que está dentro da vontade de Deus. Em nome de Jesus, oremos. Pai amado, bendito, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus, eu Te amo com todo o meu coração, alma, mente e corpo. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo, meu Pai. Comprometo-me hoje a promover o Seu reino para a Sua glória. Somente isso, meu Pai, eu me comprometo. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Amém
e graças a Deus.